Bom, pessoal, então boa tarde. Vou mostrar aqui eu peguei o gabarito, não lembro de quem que é agora. E eu gostei bastante da solução de um dos colegas de vocês, eu peguei aqui como gabarito. Era bem simples essa última tarefa, né? É mais para vocês terem um primeiro contato com as caixas de diálogo, né? Então, esse primeiro exercício tinha que ter 3 botões na janela de vocês. Quando clicássemos em algum deles, teria que mostrar o de informação, ou de erro, ou de aviso, warning. O código em si é bem tranquilo. Vou no controlador aqui. Então, basicamente, era um alerta. Se a gente quisesse, poderia até usar o mesmo. Se eu quisesse usar só diálogo aqui e ter um alerta só, porque eles são todos do mesmo tipo, né? São objetos desse cara aqui. Então, basicamente, o que tem que fazer, dependendo da ação de cada botão, setar o título dele específico, o cabeçalho, o conteúdo de texto e dar um show and wait naquele momento. Então, eu posso ter um alerta só. Aqui pro de aviso. E no início tenho que inicializar ele de alguma forma. Posso começar com o de... Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que setar, né? Vou deixar como estava então. Senão vou ter que modificar aqui o teste também. Então aqui no caso são 3 que são instanciados ali no initialize, naquele método que é no qual eu tenho toda a implementação antes de começar a minha janela a ser mostrada. Então aqui é criado um de erro, um de informação e um de warning. E aí dependendo do botão que é acionado, aqui está o nome do evento que está lá, do método do evento que está lá no FXML que tem aqui. Então está lá o nosso onAction. Aciona info, aciona erro, aciona aviso. Esses 3 métodos têm que ser implementados lá no controlador e é só dar um set. Se eu não der o show rate, ele não vai aparecer, então eu preciso colocar isso. E o segundo exercício, que era um pouquinho mais complicado, a gente tem aqui uma série de botões com perguntas, então aqui a gente vai ter um input, dialog, um text para texto, né? Então aqui tem que botar um nome, pode inserir uma string, região de mora, daí aparece uma série de opções, que é um outro tipo de caixa de diálogo. Vamos dar OK. Se fazer isso ou não, esse aqui é a caixa de diálogo com várias opções. Então vamos dizer que sim. E ver o resultado e mostrar todas essas informações salvas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no código. A gente tem... Aqui é o 2, né? A gente tem todas aquelas categorias de componentes. Ó, tem um para entrada, um para opções, alguns de alerta, de aviso, e os botões que eu tenho lá. Se a gente não usar, ele fica nessa outra cor aqui, se eu não usei por nenhum momento no código. E aqui a gente está fazendo basicamente a mesma coisa que fazia lá, o que muda são o que é feito para cada um deles. Então os alertas eles são bem simples. Esse aqui que é o de botões já é um pouquinho mais complicado, a gente tem que criar os botões antes, todas as opções que eu quero. Quando for um botão padrão, que nem o de fechar ou cancelar, eu já posso colocar a opção aqui no construtor dele, e aí ele já vai criar com essa opção de fechar. Seto as características dessa caixa de diálogo, e aqui estou adicionando todos os botões. Na ordem que eu colocar aqui, vai ser na ordem que vai aparecer para mim. E aqui é a ação, quando eu dou um show wait, eu quero esperar uma interação do usuário, eu posso usar esse método aqui, em expressão lambda, e vai me vir um botão qual foi pressionado, eu posso testar se é o botão de sim, de não, de às vezes, e etc. E o choice dialog é bem simples, eu passo as opções na hora do construtor aqui, as strings, e ele já vai ter aquelas opções para poder serem selecionadas. Aqui eu estou recebendo o conteúdo dele ali. De exercício era isso, né? Alguém ficou alguma questão nesse exercício da última aula?
Então agora eu me passei um pouco, tá? Fazer uma meia-culpa aqui. Eu me passei um pouco na última aula, usei todos aqueles exemplos de tabelas, mas na realidade hoje eu queria reforçar essa parte de listas e mapas observáveis, tá? Então, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, quando vocês tiverem que usar tabelas lá no projeto de vocês, a gente tem as interfaces Observable List, Observable Map e Observable Set. Cada uma respectivamente, elas são filhas de List, Map e Set, que a gente viu em coleções há um tempo atrás. Então, todos aqueles métodos que a gente tinha para adicionar, remover, percorrer, a gente tem todos aqui, exatamente iguais. Então, a única diferença desses caras aqui, dos observáveis, é que qualquer modificação que a gente fizer neles, a gente pode atualizar na GUI, a gente faz uma alteração nele e automaticamente já na parte visual da janela já é já é mostrado isso para o usuário, porque elas permitem que esse tipo de notificação seja automaticamente disparado para um listener cadastrado ou registrado para essa lista observável, para esse mapa observável. Então, qualquer alteração que a gente fizer nele, todo mundo que estiver associado com ele, todos os listeners que estiverem escutando ali, esperando alguma modificação, vão ser notificados toda vez que tiver alguma alteração de remoção, adição, troca ou permuta, né, que chama, de lugar. Eu posso ter listeners também para valores inválidos, né? Caso eu tenha alguma a minha coleção não é mais válida, por exemplo. Então, por exemplo, tenho uma coleção só de strings e aí eu adicionei um número. Aí eu posso ficar um listener ali esperando para quando der algum problema com essa lista, ele me avisar. Como é que é feito isso, tá? A gente tem alguns métodos para adicionar. Então, esse aqui é o que adiciona um listener, esse é o que remove um, embora normalmente quando a gente vai usar mesmo é o de adicionar. Tem essas outras opções aqui, alguns outros métodos para adicionar vários listeners para o mesmo, remover vários. E através desse método que a gente associa, faz essa associação. Sempre que a gente criar um listener, ele tem que ser filho desse cara aqui. E para criar uma coleção, a gente já viu na última aula que a gente precisa usar essa classe FX Collections e chamar algum método estático. Se eu for criar uma lista observável, eu preciso criar com esse método aqui, Observable ArrayList. A gente tem uma série de opções lá, né? Então aqui eu estou criando um ArrayList observável, nesse caso de strings. Então aqui que eu estou especificando que tipo de objeto pode ter lá dentro. Mas eu posso ter aluno, posso ter professor, posso ter qualquer tipo de objeto, né? Livro. O que importa é que dentro dessa variável aqui eu vou ter uma série de dados, nesse caso aqui, em sequência, porque é um ArrayList. E esse modo de criar um ArrayList é um padrão de programação chamado Factory. Então é fabricado essa lista para nós, inicialmente vazia. Aqui, esse primeiro exemplo, tá? Eu vou mostrar que a gente, usando a expressão lambda, a gente vai manipular os dados e ver o que acontece com a nossa lista que a gente está observando. Então, a gente vai criar um que registra um invalidation listener, que vai mostrar uma mensagem de erro, e um list change listener, que vai mostrar o conteúdo da lista atual. Então, aqui, a gente criou inicialmente lá na primeira linha um observable list strings, né, que nem estava no exemplo antes, e aí eu adicionei um listener para dizer que ele é inválido, e depois um que reflete toda a mudança na lista, por isso que a gente recebe aquele objeto change ali, e aí eu recebo e consigo ver qual é a minha lista atual. Aí eu vou fazendo uma série de operações, então eu adiciono o first, adiciono no final o zeroth, adiciono dois, o segundo e o terceiro, e assim vai. E aí a nossa lista, conforme a gente faz qualquer alteração, então quando eu dou o add first ali, automaticamente já é disparado os dois métodos com expressão lambda ali dos listeners, eles já mostram aquela mensagem ali padrão, list invalidated, e a lista atual de strings. Depois, conforme eu for fazendo qualquer alteração, nesse caso aqui a gente tem só as de adição, lá no final a gente tem uma de remoção.
toda vez que eu fizer qualquer alteração, automaticamente ele vai ser executado aquele método que está lá em cima, os dois métodos no caso, e vão executar o código que estão lá dentro. Ele vai mostrando como é que está a nossa lista. E se eu usar o iterador para remover, por exemplo, eu quero remover os elementos que tem lá dentro, nesse caso que tem a letra T, por exemplo. Então na linha 39 ali eu testo, né, se tem a letra T ou não nessa string. E aí se acontecer isso eu peço para remover. Lá no final, na 45, eu chamo o método para remover todos os elementos 3 e 4, third and fourth. Então ali, toda vez que a gente remove, acontece a mesma coisa do que acontece quando a gente pede para adicionar. Qualquer alteração na lista vai me gerar vai ser executado o nosso listener, o método do listener. Né? Então tem alguns eventos aqui, alguns métodos que a gente pode chamar de uma observable list. Vou destacar aqui o método next, que é bem parecido com o que a gente usa no iterador, né? Então ele sempre retorna o próximo elemento da minha lista. E o reset que volta para o início, é como se eu tivesse com um cursor ali navegando na lista. Então toda vez que eu aperto next ele vai para o próximo e com reset eu volto lá para a primeira posição da minha lista. Esses métodos que estão em negrito ali no último item, was added, was removed, was replaced, was permuted, são métodos que retornam sempre boolean e indicam para a gente se foi feita alguma alteração, ou foi adicionado um elemento, ou foi removido, foi trocado, ou foi mudado de lugar. Então, nesse exemplo 2 aqui, um pouquinho diferente do primeiro, ao invés de criar o método que eu tenho ali desculpa, em vez de criar o método da expressão lambda direto e criar o meu listener em uma linha, eu posso, se eu quiser, criar uma classe. Eu vou mostrar essa classe na sequência. Eu chamei essa classe de myListener. Então aqui, quando eu chamo o addListener, eu estou passando um objeto, estou instanciando um objeto de uma classe, de uma outra classe, que a única coisa que ela faz é ficar esperando e vendo se vai ter alguma alteração na lista ou não. Então aqui, toda vez que tem alguma modificação, eu fiz um listener um pouquinho mais complexo, então eu usei vários desses métodos que eu falei antes, todos aqueles de Boolean, eu usei ali para verificar, primeiro, qual é a nossa lista, né, que nem eu tinha feito antes, e qual foi o evento que fez com que eu mudasse a minha lista. Então esse cursor vai me dizer em qual posição que eu estou da minha lista, nesse caso está na primeira posição, qual foi o tipo de mudança, então foi adicionado um elemento novo, nesse caso vários, né, foram 4, qual foi o intervalo que foi alterado, então foi da 0 até a 4, e qual é a nossa lista atual. Então essa aqui é a lista que foi adicionada. Mesma coisa aqui para a ordenação, que está sendo feita na linha 15. Então aqui eu pedi para ordenar, esse método sort é lá da classe FX Collections também. Passo uma lista, ele ordena para mim automaticamente, por ordem alfabética. Então ele tinha essa lista aqui, transformou nessa lista resultante, porque ordenou por ordem alfabética. O meu cursor continuou na posição 0, todos os itens foram alterados, então o intervalo é de 0 a 4. E aqui qual foi a alteração feita? Então do 0 passou para o 3, do 1 para o 0 e assim vai. Já no caso do set, eu estou setando esse cara na posição 1, e no caso do set all, estou adicionando todos eles lá na minha lista, só que aí eu perco o que eu tinha antes, né? Essa é a diferença do add all ou do add e do set all e do set. No add all eu só estou adicionando a minha lista, no set all eu tô zerando ela e adicionando nova. Por isso que ele diz aqui, ó, foram removidos esses caras aqui e adicionados esses outros. E quando eu dei um remove all, ele removeu todos os elementos da minha lista. A classe do listener que eu falei antes, que eu usei ali, é uma classe, eu posso declarar ela até como privada estática, dentro da minha própria classe, isso a gente não tinha feito até hoje. Posso fazer isso no mesmo arquivo, inclusive. A única exceção que eu não vou criar um arquivo novo para criar uma classe, vai ser quando eu criar uma classe estática privada, que eu só vou usar ali dentro daquela classe. E, nesse caso, se é um listener, ele precisa implementar um change listener, nesse caso, para a lista, e tem que dizer explicitamente qual é o tipo de objeto que tem ali, que são de strings. A única coisa que essa interface faz é implementar esse método onChanged, que é a mesma coisa que a gente fazia, ó,
quando eu fazia diretamente com a expressão lambda. Então, a gente está implementando esse método e eu só separei ali, fiz um outro método preprint só para mostrar todas aquelas informações de qual é o meu cursor atual, qual é que operação que foi feita, que a gente está vendo ali na linha 38, 39 e 40. Estou chamando aqueles métodos booleanos que retornam boolean lá para dizer se foi adicionado, se foi removido, se foi alterado ou substituído. E depois ali mais algumas coisas como o tipo de alteração e assim vai. E no final retorna essa string, aqui essa a parte de permutação e de remoção, só para ver qual é o tamanho que foi removido, de qual item até qual item, o que foi trocado, que está na linha 58 ali naquele if. E no final ele retorna essa string para quem chamou. Aqui nos mapas são parecidos, tá? Com o mapa que a gente tinha lá em lista. Eu posso chamar o getMap ali para pegar essa lista. Eu vou ter em mãos realmente um mapa que a gente tinha de coleções. Posso chamar o put para adicionar. Então aqui eu criei um listener de novo, um objeto. Aqui eu já estou criando um mapa no qual eu associo as chaves strings com valores inteiros. E o método que a gente chama para criar um mapa é observable hashMap, também um método estático lá de FX Collection. Então aqui a gente está instanciando o listener, adicionando um first, então a chave first com o valor 1 e depois a chave first com o valor 100. Aí o que acontece? A gente chamou o put ali, a primeira opção que foi feita, quando foi executada, a gente está adicionando, não foi removido nenhum elemento, a chave é first, o valor adicionado é 1, e não foi nenhum valor removido, por isso que está com null. Depois, na segunda operação, quando eu dou o put novamente, eu estou associando o valor 100 a first, estou adicionando, só que eu estou removendo aquele valor que eu tinha antes, porque eu não posso associar a mesma chave a dois valores diferentes. Então eu acabo perdendo o anterior, estou só atualizando o valor associado àquela chave. E aqui nessa segunda operação, eu adiciono o segundo e terceiro, então eu estou só adicionando, mas vocês podem notar ali que o mapa só tinha o first com 100, agora eu tenho o second com 2, e depois da operação da linha 22 ali eu tenho o third com 3. E não necessariamente ele segue a ordem que ele é adicionado, né? Não tenho essa relação em mapas. E ali ele chama um put all para adicionar esse mapa, um outro mapa nesse mapa. Então eu criei esse segundo mapa e adicionei ele. Aqui percorrendo, só para vocês terem um exemplo de como é que eu percorro usando o iterador os mapas, os dois mapas. E eu fiz um teste ali só para ver se o valor era 3, eu removia ele. E ali em cima, quando ele era second, eu removia ele também. A gente tem esses dois mapas atualizados. Aqui é a nossa classe listener, então. Aí aqui que é o objeto que fica esperando para ver quando for feita alguma alteração, é executado aquele método ali onChanged, e aí ele só mostra o mapa atual e chama o método de baixo, preprint, para mostrar ali o que foi adicionado, o que foi removido, e assim sucessivamente. Então, eu me passei na última aula e mostrei esses exemplos, tá? Eu não sei o que vocês acham, vocês querem que eu dê uma revisada aqui só para... Eu vou dar um destaque, tá? Só na parte que tem os observable maps, quer dizer, observable lists aqui dentro de uma tabela, tá? Então, a gente tem aqueles quatro arquivos nesse projetinho desse exemplo aqui. Tem a parte da GUI, que é só o XML document. Tem o main, que é só o que carrega esse arquivo XML, programa principal. Tem a tabela, que é representada cada uma das entradas da tabela. E tem o controlador. É no controlador que vai acontecer a mágica da lista observável. Então, aqui a gente tem, na linha 25 ali, eu tenho o meu observable list de objetos pessoa. Então, esse objeto pessoa já tem que ser criado antes, né? E aí eu instancio o meu observable list a partir de FX Collections. No caso, eu adicionei no construtor, isso pode ser feito também no initializable. E aqui eu estou adicionando 4 pessoas nessa minha lista. Automaticamente essa lista vai ser associada na linha 70 ali, ó, no método initialize, eu estou associando essa lista observável com o meu fxid da tabela que eu criei visualmente. Então, eu faço a relação com set items automaticamente. Qualquer alteração que eu fizer na lista observável vai ser refletida
na tabela na interface gráfica. E aqui no segundo exemplo, que era aquele exemplo que eu podia editar a própria tabela na janela, eu tenho uma série de arquivos, tem a pessoa de novo. Aqui no controlador a gente vai ter novamente a lista observável, tá? De pessoas. E deixa eu ver o que tem de útil aqui. Aí eu criei alguns métodos para cada uma das ações do botão. Ó. Sempre que eu for remover, adicionar, fazer qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que mexer na minha lista observável, tá? Quando for mexer com tabela. Então aqui é só um exemplo disso. Já expliquei na última aula, né? Só para dar uma reforçada e não ficar tão obscura essa parte de lista observável. E vocês podem usar aqui um mapa também, se for o caso, né? Eu estou mostrando aqui só listas, mas o, o Observable Hash Map pode ser usado também, dependendo do exercício. Pessoal, a tarefa dessa semana é um pouquinho diferente. Então a gente não vou dar uma tarefa específica. O que vocês vão ter que fazer agora é dar um start no projeto de vocês final. Então, que nem eu falei na última aula, vocês podem. O ideal é que vocês já façam um sisteminha de cadastro, remoção, atualização de livros, como se fosse uma biblioteca. Então, eu quero uma interface gráfica, vocês vão ter que planejar quais são as janelas. Então, nessa primeira semana, se vocês quiserem só criar os arquivos FXML com seus controladores, sem precisar fazer a implementação do controlador toda, só botando os FXIDs deles ali nos componentes, já é um bom passo. Então, eu não quero que vocês já façam a janela, que clique e já abra outra janela, alguma coisa nesse sentido. Mas pelo menos cria a interface gráfica, né, no Cine Builder ali. E aí, essa primeira semana é para isso, para dar esse start. Vocês mandam essa versão inicial lá de como é que está indo o projeto. E na semana que vem a gente vai fazer uma coisa similar. Eu quero que aí, para não ficar muito apertado, que na última semana é só entrega mesmo, né? Então, para eu conseguir ajudar vocês nesse meio tempo, é isso. Não sei se ficou uma dúvida. Eu gostaria de ter pelo menos duas janelas, tá? Se estivesse no projeto de vocês. Quem quiser fazer mais, não tem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida sobre o projetinho final, sobre esse conteúdo aqui de listas observáveis? Nada? Beleza, então é isso aí, pessoal. Tentem fazer essa parte, essa versão inicial do projeto de vocês. Se alguém tiver alguma ideia mirabolante aí de fazer algum outro projeto, daí conversa comigo em particular que a gente pode ver se é viável ou não. Mas a princípio é para fazer esse cadastro. E vocês podem reutilizar todas aquelas classes que vocês já usaram lá para livro, etc. Então tá, pessoal, boa tarde aí para vocês. Boa semana. Bueller.